Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Manuela e eu tô aqui para te ajudar a resolver uma das questões do Enem de 2015. Essa é a questão número 65 da prova amarela, 56 da prova branca, 80 da prova rosa e 77 da prova azul. Vamos ler? Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico é o... E aí, depois de ler o texto, você pensa, meu Deus, já errei essa questão, não sei fazer, não sei, nunca ouvi falar sobre eletrossíntese de Kolbe. Só que o bacana dessa questão é que você não precisava saber o que é a eletrossíntese de Kolbe e nem como é o processo dela para conseguir acertar a questão. Por quê? A questão te dá um exemplo de como é feito esse processo da eletrossíntese de Kolbe com uma outra substância e só pede que você faça o mesmo processo com a substância que ele te pede no comando da questão. Então, o que você tem que fazer é analisar o processo, o padrão do exemplo que a própria questão já te deu e repetir, esse processo com a substância que a questão te dá. Para que a gente possa fazer isso, vamos revisar rapidinho e analisar o exemplo que a questão te deu. Então, essa aqui é a reação que a questão te dá. Então, nós temos 2 ácido carboxílico. Lembra, ácido carboxílico sempre tem a carboxila, que é esse C-O-OH na ponta, e nesse caso aqui nós temos um ácido propanoico. Por quê? Prop são 3 carbonos, então eu vou ter 1, 2, 3, então é um ácido propanoico. O oico, é o sufixo para indicar que a substância é um ácido carboxílico. Aí ele fala que nós temos aqui uma eletrólise e vai resultar um hidrocarboneto. Por que um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Então, quando só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E o nome desse aqui vai ser qual? 1, 2, 3, 4 carbonos e é um hidrocarboneto. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, primeiramente, quantos carbonos tem? 4, então é but. Só tem ligação simples entre carbono. Butan. E o final, o sufixo é O, porque é o sufixo indicador que a substância é um hidrocarboneto. E também a formação de 2 gás carbono. Repara que aqui embaixo eu coloquei a mesma reação, só que eu fiz a fórmula estrutural, porque para mim, pelo menos, é muito mais fácil analisar qualquer questão envolvendo reação orgânica com a fórmula estrutural e não com a fórmula em bastão. Eu acho que a fórmula em bastão abre muito espaço para você se confundir, errar a quantidade de carbonos e tudo mais. Então eu me sinto muito mais à vontade em abrir a substância na sua fórmula estrutural. Eu só não coloquei o CO2, porque ele não vai nos interessar nessa reação aqui, apenas as substâncias orgânicas. Então aqui nós temos esse ácido propanoico, formação do butano e a formação também do CO2. Tudo bem? Agora, se você for ler o texto de novo, repare que no texto ele fala que essa eletrossíntese de Kolbe é uma descarboxilação da substância orgânica. Carboxila, é esse grupo funcional C-O-OH. E des é a ideia de você liberar, ou seja, você tirar. Então, a descarboxilação é você tirar esse grupamento C-O-OH, C-O-OH. Então, essa eletrossíntese de Kolbe acontece com a retirada desse grupo funcional
C-O-O-H. E o que acontece? Quando eu tiro esse C-O-O-H, eu vou formar o CO2, né? Repara que eu vou ter aqui um carbono e 2 oxigênios. Esse CO2 aqui. Tudo bem? Daí, o que é importante a gente perceber? Quando eu tiro esse grupamento aqui, esse carbono aqui fica faltando uma ligação para ele completar as 4 ligações que um carbono deve ter. E esse aqui também. Então, como esse falta uma ligação e esse aqui falta uma ligação também, eu pego esse e junto com esse. Que aí eu vou formar o quê? Eu vou formar o meu butano. Então, eu tiro a carboxila de um e do outro e ligo eles na parte em que está faltando uma ligação, para eles ficarem com as 4 ligações certinhas dele. Gente, uma coisa que nós podemos reparar é o seguinte: quantos carbonos eu tenho desse lado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Oxigênio, 1, 2, 3, 4. E desse aqui? 1, 2, 3, 4. Beleza. Hidrogênio, 5, 6, 6, 12, 5, 5, 10. Então aqui eu tenho 12 hidrogênios e aqui só vou ter quanto? Eu só vou ter 10. Então tá faltando 2 hidrogênios. A estequiometria aqui não está sendo respeitada. O que eu posso falar para você é o seguinte: você lembra que a característica do ácido, né, é liberar H+. Então esse H+, dessa carboxila, é liberado. Lembrando que os hidrogênios que são liberados do ácido, né, a característica desse ácido, são sempre os hidrogênios ionizáveis, que estão sempre ligados ao oxigênio. Então nós sabemos que a característica do ácido é liberar H+. E como essa reação acontece no meio de uma base forte, elas tendem a se dissociar, liberando seu cátion, que é o cátion potássio, e seu ânion, que é o ânion OH. Então esse OH vai se ligar com esse H+, característico da ionização do ácido, e vão formar uma molécula de água. Tudo bem? É muito comum nas reações orgânicas, né, a gente não respeitar muito a estequiometria a nível de ensino médio. Por quê? É muito mais interessante para a gente, nesse nível de ensino médio, aprender apenas o processo, o que é produzido, né, o que reagiu, e a estequiometria fica de segundo plano para a gente. Então é por isso que aqui não está respeitando a estequiometria. Nas reações orgânicas, nós não precisamos nos atentar tanto a essa ideia de estequiometria. Esse comentário que eu fiz aqui a respeito, né, desse H+, que vai ser liberado, e desse OH- da base que vão se ligar formando uma água, é apenas um comentário adicional, tá? Se você soubesse isso ou não soubesse, não mudaria nada o jeito de você fazer a questão. É apenas um comentário, porque às vezes você pode se perguntar para onde foi, né, esse H+ daqui que eu não tô achando ali, e para onde ele foi? Ele sumiu? Não, então eu te expliquei para onde ele foi. Mas isso aí é um comentário super adicional que você não tem nenhuma necessidade de saber. Tudo bem? Como nós já sabemos como fazer o processo dessa síntese de Kolbe, nós temos que agora nos preocupar com a substância que a questão pede que a gente faça esse processo. A questão fala que é o ácido 3,3 dimetilbutanóico. Então nós precisamos conhecer a fórmula estrutural dessa substância a partir do seu nome. Então, para isso, vamos revisar rapidinho como dar nome a substâncias orgânicas. A primeira coisa para dar nome a uma substância orgânica é achar a cadeia principal. A cadeia principal sempre vai ser a cadeia com o maior número de carbonos que você conseguir achar na substância em questão. Depois disso, você tem que numerar a cadeia, se baseando no princípio de que os menores números têm que estar em ordem de preferência com o grupo funcional, depois insaturação e depois a ramificação. Depois disso, você tem que dar nome a essa cadeia principal, lembrando dos prefixos relacionados à quantidade de carbono: 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, assim por diante. Depois você colocar, né, se só tem ligações simples entre carbonos, se tem ligação dupla entre carbonos, se tiver, você tem que indicar onde está essa ligação dupla, assim também como para ligação tripla.
E o final, o sufixo, é o sufixo indicador de que substância é essa. Se for um ácido carboxílico, óico. Se for, por exemplo, uma acetona, é ona. Se for um aldeído, é al, e assim por diante. Para a gente revisar, vamos mudar o nome dessas substâncias que eu coloquei aqui. Primeira coisa, achar a cadeia principal, que é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. Lembrando que se a substância, tem um grupo funcional, como é o caso desse aqui, que tem o C-OH, e por isso é um ácido carboxílico, sempre, a cadeia principal tem o carbono que tem o grupo funcional. Nós não podemos colocar uma cadeia principal que não tenha o carbono que tenha o grupo funcional. Então, a gente vai começar a contar daqui. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, é indiferente para mim. Tudo bem? Então, eu vou escolher essa cadeia principal aqui. Depois disso, é numerar a cadeia principal, tendo como base o princípio de que os menores números têm que ficar em ordem de preferência com o carbono do grupo funcional, depois insaturação e depois ramificação. Então, como a prioridade é do carbono do grupo funcional, é ela que tem que ter o menor número. Se eu começasse, por exemplo, daqui, ficaria 1, 2, 3, 4 e teria o maior número. Mas aqui ele tem preferência para ficar com o menor número. Então, eu começo numerando daqui. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Tudo bem? E agora eu vou dar o nome da minha cadeia toda. Quando tem ramificação, a ramificação sempre vai ser a primeira parte desse nome, tudo bem? Então, como é um ácido carboxílico, porque tem C-OH na ponta, eu vou colocar ácido. A ramificação, a indicação da posição, de quem é essa ramificação, vem primeiro antes do nome da cadeia principal. Então, aqui nós temos um metil, met de um carbono, íon indica que é um radical. Na posição 3, então 3, metil, não tem mais ramificação, então eu posso começar a dar nome à cadeia principal, que tem 4 carbonos, but, por isso. Tem uma ligação dupla entre carbonos, no carbono entre 2 e 3, sempre indico pelo menor número, então but 2 em, e tem que dar o nome de quê? Tem que dar o nome do sufixo responsável pelo ácido carboxílico. Não preciso indicar em qual posição está o carbono que está com a carboxila, porque os ácidos carboxílicos sempre vão ter o C-OH na ponta. Então, é indispensável você indicar onde está o óico. Então, eu coloco aqui óico. Tudo bem? Indo para esse aqui, que é o hidrocarboneto, vamos lá. Primeira coisa, achar a cadeia principal. Quando eu não tenho grupo funcional, vou começar em qualquer carbono. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. E começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho a minha maior cadeia aqui. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Depois, começo a numerar a cadeia principal, baseando-se no princípio de prioridade. Primeiro, grupo funcional. Tem grupo funcional? Não. Então, a prioridade vai para insaturação. Tem insaturação? Não. Então, a prioridade vai para quem? Vai para a ramificação. Começando daqui, 1, 2, 3, carbono 3, está no carbono 3, então. E daqui, 1, 2, 3, então, indifere a ordem da numeração. Então, se começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Primeira coisa, dá nome à ramificação. 3, metil, 5 carbonos na cadeia principal, então é pente. Só ligação simples entre carbono, e o final é O, porque é o indicador que é um hidrocarboneto. Dito isso, nós podemos agora fazer a fórmula estrutural a partir do nome, que é a questão dada a substância pedida para a gente fazer o processo de síntese de Kolbe. É o ácido 3,3 dimetilbutanóico.
Primeira coisa que eu vou reparar quando eu tenho o nome da substância e quero saber quem é essa fórmula estrutural dela. Quem é a função orgânica? Oico, então eu vou ter que é um ácido carboxílico, né? Aqui na frente do nome tem esse ácido aqui que indica que é um ácido carboxílico. Então, ácido 3,3 metilbutanóico, então é um ácido carboxílico. A minha cadeia principal começa aqui a nome dela, né? But, então tem 4 carbonos. Então eu vou colocar aqui os 4 carbonos da cadeia principal. Se é ácido butanóico, se é um ácido carboxílico, o grupo funcional C dupla OH sempre vai estar na ponta. E no carbono 3, eu tenho 2 ramificações metil, tudo bem? Então, como eu dou preferência à numeração, né, da cadeia principal, do carbono que tem grupo funcional, aqui é 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma ramificação metil e tenho outra, porque é 3,3 dimetil, ou seja, 2 ramificações metil no carbono 3. Vou completar aqui com os hidrogênios, 3, CH3, CH3, CH2, e aqui está com as 4 ligações feitas. Então, vou colocar essa fórmula estrutural aqui, para que a gente possa agora fazer a síntese de Kolbe que a questão pede. Então, aqui está o ácido 3,3 dimetilbutanóico. Na síntese de Kolbe, do exemplo que a questão dá, nós temos dois ácidos propanoicos para formar o hidrocarboneto que a questão está pedindo o nome. Então, vou colocar aqui mais, um desse aqui. Como nós falamos na explicação anterior, essa reação de síntese de Kolbe acontece com a liberação da carboxila. Então, eu tiro esse C dupla OH, tiro esse C dupla OH para eu formar o CO2 e ligo essa ligação aqui com essa aqui, que está faltando para os carbonos chegarem a 4 ligações. Então, vou pegar esse aqui, H3C, CH3, CH3, CH2, falta uma ligação. E a ligação que eu vou fazer é desse aqui. Então, completo com CH2, CH2, aí vem o C, com os seus radicais metis, e o CH3. Então, aqui eu tenho a substância que a questão quer o nome. Então, agora, só dar o nome e acertar a questão. Primeira coisa, achar quem é a cadeia principal. Começando de qualquer carbono, porque nós não temos um grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, começando daqui, o maior que nós conseguimos achar é 6 carbonos. Então, vou pegar qualquer cadeia. Lembrando que qualquer cadeia que você selecionar, que tem os 6 carbonos, o nome que você vai achar é o mesmo, não dá a diferença do nome. Até porque a substância é a mesma. Então, achei minha cadeia principal, vou numerar, achando os menores números, que no caso, para ramificação, porque eu não tenho um grupo funcional para ser preferência e nem saturação. Se eu começar daqui, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5. E aqui o 6. E daqui, também vai dar 2 e vai dar 5. Então, não há diferença. Eu vou começar a numerar de qualquer lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a ramificação está no carbono 2 e 5. 2 metil no carbono 2, então eu começo dando o nome 2,2 e repara que como a ramificação é a mesma, eu posso dar o nome com as 2 numerações. Se fosse aqui no caso um etil e aqui também um etil, eu não poderia fazer isso. Eu teria que colocar 2,2 de metil e depois 5,5 de etil. Só que como os 4 são metil, eu posso fazer 2,2,5,5. Quantos metil são? 4.
Então, tetrametil. A cadeia principal tem 6 carbonos e prefixo para 6 é hex. Só ligação simples entre carbono, então eu vou ter um AN, e como é um hidrocarboneto, eu vou ter o O no final. E por isso a resposta é a letra C. Então, como podemos ver, a questão era basicamente de analisar o processo da síntese de Kolbe e repetir o processo com uma nova substância. Dos seus conceitos de química mesmo, era apenas saber nomenclatura de substâncias orgânicas, porque o resto da síntese de Kolbe era se você analisar o processo que a questão dá e repetir com uma outra substância. Então é isso, beijinhos e tchau, tchau!